Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber José Luiz Dantas, ele que é empresário e atualmente CEO da UVV. José, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu é que agradeço. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que você tem diversas iniciativas empreendedoras, né? Mas a gente queria começar conversando um pouquinho sobre a UVV, né? Explicando um pouco do business, o que é a UVV, como que ela se posiciona no mercado também. A UVV nasceu em 1974 por iniciativa do nosso fundador, professor Ali, que foi quem federalizou a Universidade Federal do Espírito Santo, foi a última universidade criada antes do regime militar, e como homenagem o presidente Juscelino Kubitschek nomeou o ato de criação da UFS, o 001 foi a nomeação dele. Ele se aposentou cedo, quis criar uma instituição, criou a UVV, que a princípio seria em Vitória, mas por um convite do então governador Arthur Carlos Gerard Santos, ela acabou indo para Vila Velha, que era a capital, né? O Espírito Santo começou por Vila Velha e depois, por conta dos índios aborígenes que habitavam lá, os portugueses decidiram vir para a Ilha de Vitória. E para resgatar essa importância histórica, fundou-se a UVV em 1976, em março, e começamos uma história com uma instituição isolada, primeiro Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha, e já sob a minha gestão, eu recebi ela com 3 cursos superiores, cerca de 1.200 alunos. Eu aí intensifiquei, botei outros cursos, mudamos para Boa Vista, viramos um centro universitário Vila Velha. Esse centro universitário cresceu e depois, em 2011, conseguimos a aprovação para a Universidade Vila Velha, a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. E agora, em 2024, somos uma família com 18 mil alunos, entre presenciais e online, cerca de 1.000 professores e outros 1.000 colaboradores. Atuamos em Vila Velha, né? Nós temos o campus principal, Boa Vista, o campus Biopráticas, o UVV Highline, que é a área de Business e MBA. Recentemente adquirimos a UCL e estamos para inaugurar nosso campus em Linhares. A ideia é que a UVV ofereça educação de excelência, né? Nós fomos credenciados com nota máxima, recredenciados com nota máxima, e por 7 vezes consecutiva no ENAD somos o melhor resultado como universidade particular do Brasil. E por ser filho de educadores, um casal de professores, a gente sempre teve como maior ativo essa questão da vocação acadêmica. A gente nunca viu esse business educação como algo que fosse sistematicamente repetido. A gente enxerga cada um de nossos alunos como um filho, né? A gente quer ver que ele tenha um resultado nas suas conquistas profissionais, que leve esse sobrenome UVV ao mais longe que eles puderem. Essa é a nossa missão. Tem um ponto, você tocou na expansão de Linhares e também na aquisição da UCL, e esse me parece, e me corrija se eu estiver equivocado, um movimento que foi feito recente, olhando para os últimos 5 anos, né, de expansão que a UVV adotou, né? Aí pegando, acho que a gente pode explorar esses cases, né, mas iniciando pelo processo de expansão para Linhares, né, que é, se eu não me engano, ligado a um curso de medicina, né? O que fez você fazer esse movimento de interiorizar, né, e não expandir para outros estados? Como que vocês enxergaram essa oportunidade e por que expandir para a área de medicina em Linhares? Bom, a minha formação é um pouco eclética. Eu sou formado em administração, também tenho curso de Direito,
tenho um MBA em Marketing e um mestrado em Gestão Universitária. E fiz um curso de Negócios Internacionais da UCLA, um MBA bem interessante. E eu entendo que para você ter excelência, para você ter qualidade, ao invés de você repetir um processo como se fosse uma franquia, nada contra quem trabalha com sistema de franquia, mas a gente entende que a gente tem que ser capaz de replicar em uma expansão a mesma excelência que você, durante 50 anos, preparou. Então, escolhemos Linhares porque Linhares sozinha tem o maior PIB do Espírito Santo. Se você separar a Grande Vitória, Vitória de Vila Velha, de Serra, de Cariacica, Linhares é mais importante economicamente para o Espírito Santo do que esses municípios isoladamente. É claro que, como região metropolitana, como Grande Vitória, Vitória é imbatível. E a gente viu que Linhares, nessa expansão, primeiro começou com o polo moveleiro, agrobusiness, hoje abriu, né, tem a metal mecânica, tem já a exportação de café, tem até Alphaville em Linhares. A nossa Campinas, né, eu sempre brinco que Linhares é a Campinas do Espírito Santo. E a gente percebeu que o crescimento lá aconteceu de uma forma muito pujante nessa área de empreendedorismo, de iniciativas empresariais, de agro, de indústrias, mas a questão da saúde, ela permaneceu muito dependente do erário público, seja municipal, com o hospital municipal, seja estadual, com o hospital estadual e recentemente com o hospital privado, que é um espetáculo, o hospital privado de Linhares. Então a gente entendeu que como a UVV construiu essa excelência pautada em todas as áreas do conhecimento, na área da saúde, que a gente é completo, inclusive o nosso curso de medicina é considerado pelo QIS, que é um ranking londrino de excelência, só tem um na América Latina e esse é o nosso curso, a gente entendeu que merecia Linhares uma faculdade de medicina de qualidade. Então, depois de muito se aprimorar, a gente preparou um corpo docente com treinamento, o método é PBL, o mesmo de Harvard, né? Problem Based Learning, baseado em estudo de caso, e a gente quer sim, em 2025, estar ofertando, não apenas para Linhares, mas com os municípios adjacentes, um curso de medicina de primeira linha. E ele vem completo, com enfermagem, físio, fono, odonto, lá será um complexo de saúde. É essa a intenção da UVV. Já com a UCL, a gente percebeu que faltava na Serra, que é um grande player industrial e um polo de logística também, ter um parceiro como se fosse um MIT focado em engenharias e tecnologias. E aí a UVV está se preparando para fazer desse centro da UVV Campus UCL Manguinhos o seu centro de excelência exatamente nessas áreas. Logística, inovação, tecnologia e engenharia, para que essa vocação natural do município da Serra encontre numa instituição de ensino um grande parceiro para desenvolver iniciativas customizadas para cada uma de suas dores. Ainda nessa temática de expansão, a gente entende que a UVV, o campus de Boa Vista, tem uma vocação muito da parte de pós-graduação, de desenvolvimento ali de diversos estudos aprofundados, de teses de mestrado, enfim, doutorado. Estrito senso. E a expansão para Linhares muito focada na área de saúde, com a vocação muito ligada a isso, e o que você comentou recentemente da UCL, muito ligado à parte de tecnologia, para ter uma formação técnica muito grande. E especificamente onde nós estamos hoje aqui na UVV Highline, qual que foi o aspecto complementar ou qual que foi a estratégia em desenvolver esse polo que está mais ligado à área de negócios, à administração e como que esse todo se comunica para fazer com que a estratégia do negócio, o UVV como um todo, esteja rodando daquilo que vocês imaginam para o negócio para o futuro? Olha, perfeito, Bruno, a sua leitura está corretíssima. A universidade, a sede, o campus Boa Vista, ele é muito focado na área do estrito senso. Os doutorados, a UVV quer fechar 2024 com 10 programas de doutorado. A gente começou com um programa de doutorado e 4 mestrados e vamos finalizar 2024 com
10 programas de mestrado e doutorado nas mais diversas áreas: sociologia, política, segurança pública, arquitetura de cidades, biotecnologia, vegetal. Na área de farmácia a gente tem 2, tem um inclusive em parceria com a USP, grandes instituições, que é na área de remédios, medicação, novas descobertas. E este polo Highline, ele é focado em business por uma questão. A gente percebia que muito dos nossos egressos, que já se ultrapassam 200 mil egressos, tinham que buscar continuidade de suas formações em grandes centros. São Paulo, Minas, Rio, né? INSPER, Dom Cabral, PUC. E o que a gente fez? A gente pensou, olha, por que não criar um polo como se fosse um condomínio de conhecimento? E trouxemos para cá parcerias importantes, como o Albert Einstein, na área de saúde, como a César Business, na área de tecnologia, que é o Porto Digital de Recife, a ESPN, na área de propaganda e marketing, né? O próprio INSPER, que a gente está finalizando, e a gente tem aqui uma base focada em inovação tecnológica, mas atrelada a business, porque nós temos um pós-doc, que é inclusive honoris causa da UVV, o professor Werner Fuchs, é um alemão de uma das instituições internacionais que são associadas à UVV, no caso a Stebert Berlin, a SAIB Business School em Stuttgart, que diz que o que é inovação? Inovação se define com uma frase simples, e que é a essência desse podcast e do programa que vocês levam à comunidade capixaba e Xara brasileira. É money in your pocket. Inovação é dinheiro no bolso no final do dia. Se aquela ideia, se aquele novo desenho, aquele novo design, aquele open mind não significar um avanço produtivo que traga remuneração, não é inovação, é apenas uma boa ideia. Então a gente criou esse polo, a UVV Highline é um polo justamente para que essas parcerias possam fazer aqui no Centro Financeiro de Vitória com que esses estudantes, ao invés de ter que buscar fora, nós trazemos os especialistas aqui, os grandes especialistas. Inclusive o nosso chanceler Paulo Guedes, ele abre muitas portas, ele faz as relações institucionais da UVV com o Brasil e com o mundo, está trazendo outras novidades, a Escola Verde, que a transição energética é o futuro, também a Escola de Medicina Robótica, porque não se pensa em medicina mais, por exemplo, uma cirurgia. O êxito de um robô é quase 99%, e a falha humana, as pessoas ficam sujeitas às emoções da véspera de uma cirurgia. Então, o mundo é isso, é a gente caminhar para frente, e a UVV quer estar associada ao desenvolvimento do Estado. Vamos receber semana que vem o Sindiex aqui, que vai completar 32 anos, né? O PIB do Espírito Santo, 1/3 é de Comex, né? Não tem nenhum setor... O maior sindicato patronal é o do Sindiex, né? Não tem nenhum setor mais importante para o Espírito Santo, que a nossa vocação sempre foi de comércio exterior, importar, exportar, agora esse movimento de carros elétricos, né? Mas de rochas, de café, enfim. E é isso que a gente faz, está próximo da classe produtiva, do esforço empresarial de fazer do Espírito Santo ser grande. Nossa vocação, eu sempre brinco com alguns amigos, Ricardo Frizeira, por exemplo, do Folha Business, o ES Brasil é Estado Suíço brasileiro. Nascemos para brilhar e vamos brilhar. José Luiz, dentro da estrutura, né, da UVV, todas essas inovações, como você colocou, ESPN, Paulo Guedes, o olhar para a aquisição da UCL, como que vocês olham para essa estratégia? Como que vocês ficam monitorando oportunidades e olham para a estratégia, e se existe aqui uma área específica que é responsável, se é você que cuida dela, como que funciona esse olhar mais amplo para o mercado para trazer tantas novidades quanto a UVV vem trazendo aí nos últimos anos? A UVV, ela tem grandes profissionais em todas as áreas, inclusive na área de expansão. Hoje nós temos uma área comercial, o Jefferson é o gestor aqui do Highline, a gente conta com profissionais que estão buscando parcerias empresariais. Para quê? Para fazer com que essas empresas, antes de descobrirem gargalos, já possam estar se preparando para resolvê-los. Então, essa ideia de dar um passo à frente é sempre nesse sentido. Nós somos capixabas,
100% está aqui. Tudo que a gente fez nunca contou com consultoria externa. Desde a transformação em centro universitário, depois de transformação em universidade, e todo o conhecimento que a gente busca, principalmente olhando para o exterior, é pensando que nós podemos ser o parceiro que o setor industrial capixaba, o setor de comércio, de serviço, precisa ter para que possa competir em nível nacional e nível mundial. Então, é meio que nós temos um comitê que avalia, nós somos hoje uma SA, né? A UVV já foi sem fins lucrativos, começou assim, porque era uma iniciativa de um professor, virou limitada e hoje é uma sociedade anônima que está pronta para um IPO, inclusive. Ela ainda é de capital fechado por opção nossa, mas ela é auditada por uma Big Four, que é a Grant Thornton Internacional, com sede em Nova York, porque a gente já nasceu, quem é capixaba, olhando para o mundo. Nós nunca buscamos exemplos de fronteiras próximas, ainda bem, né? Porque se tivéssemos olhado, por exemplo, para o Rio, seria um caos, né? E aqui a política é séria, o Estado joga junto, nós temos grandes gestores também da área pública, e o capixaba, ele trabalha junto. E essa de trabalhar junto, da gente todo mundo se abraçar, seja no nível municipal, estadual, com o empresarial, faz com que a gente caminhe e vá resolvendo os nossos problemas. A gente tem muitos problemas, como todas as unidades da federação, mas a gente também tem criatividade e muita disposição para resolver soluções brilhantes. A UVV quer estar ao lado de quem busca esse crescimento, esse desenvolvimento, porque assim, de coração, como sou filho de um casal de professores, de educadores, o resultado financeiro é consequência. Legal é a viagem. Muito melhor é a jornada. É isso. Um gancho que eu queria puxar, você citou, a gente está falando, por exemplo, de Paulo Guedes, né, a possibilidade de portas que ele conseguiu abrir. E aí, fazendo um paralelo aqui, no dia 23 de agosto, agora a gente vai ter a oportunidade de recebê-lo para um evento, né, com a palestra magna, dentro do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, e eu entendo que isso faz parte de um dos projetos que a UVV passou a apoiar nos últimos anos, assim como vários outros projetos que estão ligados ao desenvolvimento do ecossistema capixaba de negócios. Como que vocês olharam para isso, e aí pegando um pouco desse gancho que você tem também em relação às suas especializações em marketing, enfim, conexão de negócios de um modo geral, como vocês têm olhado para esses posicionamentos que a UVV passou a adotar e como que isso se traduz de fato em money in the pocket, né? Em dinheiro no bolso, para que a estratégia continue a ter um motor econômico ali para continuar a rodar no dia a dia. Bom, primeiro o Guedes vem muito feliz para o congresso do IBF, dos IBFianos, porque ele é de formação, né, um grande financista. Antes de ser superministro da Economia, criou um banco, já fundou o INSPER, fundou também o IBMEC. Ele sempre teve essa ligação de preparar executivos de finanças. E ele vem na véspera do aniversário dele. Ele fez questão de vir, de ser o palestrante da palestra magna, porque ele tem essa ligação emotiva mesmo com esses executivos, principalmente os jovens executivos, que é o futuro do país, né? Continuam sendo os responsáveis, os vetores de crescimento. E a UVV, não é que ela não teve esse olhar, ela sempre teve esse olhar. A gente já faz cursos de especialização, MBA em gestão de negócios, planejamento estratégico, na área de finanças, a gente sempre fez. Só que com o advento do Highline, a gente concentrou numa âncora focada 100% em negócio, em business. E focada no bom sentido, com cursos corporativos. A gente faz cursos corporativos tanto para empresas quanto também para o erário público municipal, estadual. E o que aconteceu é que a gente passou a se integrar a esses movimentos, como Líderes do Amanhã, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e outras grandes, por exemplo, aqui no estado, a nossa ligação antiga com os empresários, desde a formação da nossa primeira associação. O que aconteceu é que com o Highline, 13 andares, 6 mil metros quadrados, auditório, salas inteligentes, salas multimídia, salas de inovação, áreas de desenvolvimento,
um andar só para inovação. A gente tem o Startup Investments, onde a gente incuba grandes startups e depois busca capital, né, através de uma venture capital. Ou seja, a gente percebeu, como educadores, que aquele modelo lá da década de 70, que ainda continuou por 80, de formar jovens para grandes companhias multinacionais como empregos, já era. Hoje você forma empreendedores. Esses jovens são capazes de montar seus próprios negócios. O nosso trabalho de conclusão de curso da graduação não é mais monografia nem TCC, é TCI, é trabalho de conclusão inovador. Ele, ao invés de ter um orientador, ele tem um mentor, que ele sai dali e bota o negócio na prática, vai para o mercado. E aqueles que se associam para fazer grandes empresas, ou até mesmo integrar grandes empresas, já sai com o espírito de empreendedor no DNA. A gente já dá aula no metaverso. Hoje, alunos de medicina têm disciplinas no metaverso, porque a inteligência artificial, ao invés de você querer associar a cola, a fraude, num trabalho de conclusão de curso, não, ela é uma grande ferramenta que vem auxiliar para ficar ainda mais robusto, porque você é capaz, através da tecnologia, de criar coisas incríveis, mas nada substitui o talento humano. Coeficiente de inteligência, por mais que você pegue a inteligência artificial ou através de equipamentos que possam ser dotados de inteligência, tem que ter alguém mais inteligente por trás, pensando em cada uma daquelas situações. Então, o talento jamais será substituído. As ferramentas tecnológicas, a inovação está aí para fazer com que esses talentos consigam coisas mais incríveis. Já pensou viver 150 anos com saúde? Isso vai ser possível. Isso será possível. A substituição de um órgão, como um pneu de um carro, um motor danificado, nós vamos chegar lá, porque bons cérebros brilhantes, serão capazes de usar a tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade de vida humana. É essa a ideia. Isso que você está falando faz parte de uma abordagem diferente também em relação aos jovens, na forma como o jovem vê a graduação? Porque se a gente for entender que muitos dos jovens têm olhado de não fazer a graduação e ir direto para o mercado de trabalho como uma alternativa, mas se a gente observar as pessoas que passam por uma graduação interessante, que tem uma abordagem diferente, sai mais preparado e muitas vezes consegue empreender, né, de uma forma mais perfeito, Bruno. robusta. O que acontecia? Os nossos professores eram analógicos e recebiam gerações digitais. O cara chegava com mobile, com tablet, ele já chegava com as perguntas prontas e todos nós fomos alunos, vocês há menos tempo, eu há mais tempo, mas continuo com educação continuada. Derrubar um professor em sala de aula é um troféu, né? E hoje um buscador, ele pergunta, responde, quando o professor vem te ensinar, você já tem várias respostas, das mais complexas. O que a gente fez? Preparou o professor digital. Não adianta você receber uma geração digital com pensamento analógico. Então, o que a gente fez? Treinamento, preparou, nós temos os cursos de docente 4.0, hoje já estamos trabalhando com 7.0 e vamos para 9, porque ele precisa desafiar o jovem. A melhor maneira de estimular é desafio. Se você vai para uma sala com 40 colegas, ficar sentado 3 horas para ouvir mais do mesmo, dentro de casa, em home office, você acha tudo isso na internet. Então, o que eu preciso? Ter aula, né, sedutora, levar para chão de fábrica, fazer experiência imersiva, visita técnica, levar assuntos reais. Hoje, nós não trabalhamos em sala de aula na UVV com nada que não seja atual, no mínimo de 1 ano. Então, o case de direito é algo que acabou de acontecer, é vida prática, real, porque aquilo ali, ele já leu no noticiário, ele está on, aquilo é bem recebido. E o futuro, a UVV já está antecipando. Não precisa ficar 5 dias em sala de aula. 3 é suficiente. O modelo híbrido está chegando. Eu não faço mais aluno de turno da manhã e na UVV segunda-feira. Segunda-feira de manhã ninguém merece. O trânsito é horroroso. Assim como não faço o aluno noturno e na sexta-feira ter aula à noite.
Meu Deus, não tem rendimento. O cara trabalhou uma jornada inteira, chega lá às 7 horas da noite para ficar até a quase 11, né? Depois de uma semana. Não tem lógica, não tem proveito. Então, o que a gente está fazendo? Ajustando o nosso modelo de ensino, usando o hybrid, que é o semipresencial, mas não é com aquela tecnologia de ferramenta de repetição, aulinha gravada, que aquilo é sonolento. É aula interativa, é o professor do outro lado com a câmera autofoco, né? Que o cara está interagindo por chat, por zap, trocando ideia, perguntando e principalmente passando para ele como se fosse um stream, filmes reais, é um Netflix de conhecimento. Realidade, exemplo, por exemplo, isso que é coisa mais linda do que o que a Imetame está fazendo? 100% capixaba. Começou com a metalúrgica, hoje é o maior prestador de serviços das plataformas da Petrobras. Hoje explora petróleo em solo, está construindo o próprio porto, é a primeira ZPE do Brasil, isso é daqui, ali de Aracruz. Isso é iniciativa capixaba. E a UVV está lá, trabalhando junto, apoiando, tentando minimizar esses obstáculos que aparecem, gargalos, né? Inclusive, a filha do Ettore é formada com a gente. Então, assim, é muito bacana você participar desse momento em que o Estado está vivendo. Pujante, desenvolvimento verdadeiro. E com mentalidades como a da UVV, como a da Imetame, você impulsiona ainda mais o crescimento, né, José Luiz? Quando você traz uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de soluções, vem todo mundo junto, essas startups aí que estão todo dia surgindo, né? Você me lembrou do caso da Imetame também, que todo mundo fala sobre dificuldade de formação de liderança, mão de obra, e ele montou ali uma escola de soldadores e forma soldadores para ele leva os colaboradores de avião para fazer viagem internacional. Ele pega os colaboradores que se destacam e ele banca as férias com as famílias. Além de rodar para conhecer as diversas plantas que ele tem no país, ele pega um colaborador simples de uma função, vamos dizer assim, de entrada, porque não existe função simples, é uma cadeia, é um elo. Se uma corrente não fizer bem, aquela engrenagem vai grimpar. Ele pega esse pessoal uma vez por ano, cara, bancando, leva o marido com a mulher, os filhos, bota no avião, paga a passagem, ele tem o próprio avião. Ele leva esse pessoal para a Disney, para um monte de lugar. Isso é exatamente a lógica do capitalismo que dá certo. O capitalismo não é acumular, o capitalismo é multiplicar, é transformar, é somar, melhorar a vida das pessoas, é ganha-ganha, todo mundo ganha junto, todo mundo cresce junto. Aí vem da base para cima da pirâmide, aí o município cresce com a arrecadação, as pessoas compram mais no comércio, o comércio vende mais, produz mais, é isso. José Luiz, quando você traz esse conceito de PBL, né, Problem Based Learning, e todas essas experimentações que você traz para dentro da universidade, você tem um limitador e uma dificuldade aí que é a própria... não sei se é um limitador, mas o MEC também ele vai, obviamente, regular muito ali como que você pode, o que você não pode, o que é obrigatório, não. Como que você dá esse dinamismo, né, para o seu ensino, trazendo esse viés prático, imersivo, de resolução de problema na prática e também adequa isso com a regulatória do MEC, né? Como que é equilibrar esses pratos e como ter essa inovação em termos de solução para trazer um curso que seja mais interessante, mais atrativo para essa turma? Vamos lá. O MEC, como uma grande agência de regulação, é um mal necessário. Se não tivesse essa regulação, teriam cursos piratas, picaretas, educação ia ser vendida a varejo e não ia ser entregue, ia ser assim uma formação capenga. Ainda bem que existe o MEC, mesmo com as suas regulações, com toda, no caso da pós-graduação, a CAPES, da pesquisa e da ciência, o CNPq, são importantes demais. Por exemplo, a UVV conquistou, no caso do PBL, ela só faria sentido se a UVV tivesse senha da CAPES, para que cada aluno de graduação consiga
conseguisse entrar com um estudo de caso, por exemplo, vai na Barra do Jucu e aí descobre na Barra do Jucu que tem alguém com hanseníase. Ora, ao invés de reinventar a roda, se ele entra num grupo científico de discussão mundial, ele descobre como é que foi feito na Etiópia e na Suécia. Como é que foi tratado? Qual foi a posologia? O que deu certo? E cada aluno da graduação da UVV tem essa senha gratuita da CAPES como se fosse um pesquisador sênior. Por quê? Porque nós conquistamos o direito de estar na plataforma da CAPES. Esse direito é só por meritocracia. Nos deram um manual de instruções de regulação. Vocês, para conquistar, têm que atingir A, B, C, D, E, F. Nós nos preparamos e fomos atrás. O que a gente faz fora da cartilha, porque a regulação ela diz o mínimo que você tem que ter. O mínimo. O máximo é a gente que busca. Todos os dias, olhando os exemplos do mundo, participando do Times Higher Education, do QIS, que são rankings mundiais, para ver o que os nossos amigos do primeiro mundo desenvolveram para que a gente possa buscar essas soluções e tropicalizar e trazer para o local, adaptar e principalmente focar naquelas que são as nossas fortalezas. O Espírito Santo é produtor de café, um dos maiores do mundo, de rochas ornamentais, de celulose, de minério de ferro, de aço. Cara, a gente tem tudo. É atrair, agora com a Sudênia, Aracruz, aliás, é atrair através de subvenção tributária grandes players para cá. E a gente está conseguindo isso. Agora, o melhor, espero que esse podcast fique restrito ao local, porque não é muito bom fazer propaganda desse paraíso, não. Senão acontece o que acontece em outros estados. Desce gente, e quando desce de tudo quanto é lado, desce porqueira também. Melhor a gente ficar quietinho. Essa parte que a gente herdou do mineiro, come quieto, funciona. Um último ponto ainda sobre a ótica da expansão, desse movimento de expansão. A aquisição da UCL foi esse ano e imagino que esteja tendo um processo de integração. E a integração quando você pensa numa integração na aquisição de um negócio, é da cultura, das pessoas, dos professores. Leva tempo. Do sistema. Isso aí. E como é que está sendo planejado essa integração, em que pé que vocês estão e quando que vocês imaginam alcançar a integração total, full power aí Ela já está acontecendo, já tem 3, vai para o 4º mês. A ideia é que seja acelerada para que até dezembro seja por completo, e aí a gente vai transformar o CL num campus UVV fora de sede. Vai virar o UVV Serra, o UVV Campus, o CL Manguinhos. A gente não pode fazer essa integração mais rápida do que isso, porque você tem que lembrar que nós fizemos o ENAD o ano passado, a UVV como UVV e a UCL como UCL. Se eu faço antes do resultado, eu posso, por não ter participado lá da formação desses alunos que fizeram prova, tá dando um tiro do pé. Então eu vou fazer com inteligência, deixa sair o resultado de ambas e a gente começa a integração, porque o próximo ENAD já é responsabilidade nossa. Então eu não posso perder esse título conquistado por 7 vezes consecutivas de ter o melhor ENAD como universidade particular do Brasil, sem saber como é que foi o ENAD antes da gente estar lá. Então tem também esse aspecto acadêmico. A gente está fazendo a integração, fizemos reforço de professores, mudamos alguns métodos, estamos entrando com o nosso sistema, a gente está fazendo. Esperamos que a gente abra 2025 com a UCL já com a marca da UVV lá estampada. Por enquanto eu só usei o Powered by UVV, porque primeiro você põe o motor, depois vem o design e todo o resto, a performance. Zé Luiz, a gente teria a oportunidade de falar aqui sobre seus negócios imobiliários, de comunicação, enfim, de vários empreendimentos que estão aí dentro do guarda-chuva daquilo que vocês conseguiram construir. Mas, obviamente, a gente tinha um direcionamento muito grande para a gente falar sobre talvez aí um dos principais business que você aloca energia e já alocou energia em conjunto com várias pessoas brilhantes. E queria te agradecer pela participação. A gente certamente vai conseguir extrair muitos insights a partir desse conteúdo.
Eu é que agradeço. Na parte imobiliária, na verdade, eu fui incorporado, né, pelo OPP, aquele bairro planejado, o Costa Nova está nascendo, virou um vetor de desenvolvimento para o município de Vila Velha, mais ao sul, vai ser como é o Península da Barra no Rio, vai ser um bairro completo, e a gente era proprietário da área, foi incorporado, assim como foi do Boulevard. Eu sempre procurei fazer esses investimentos em áreas que eu imaginava que o desenvolvimento aconteceria, mais do que em aplicação financeira. Eu sempre vi essa questão imobiliária como um caminho muito legal para fazer uma boa reserva e para ajudar a desenvolver, né? Dinheiro parado em banco, ele na verdade facilita para quem é operador financeiro, mas o que faz o desenvolvimento é a gente fazer. Com relação à comunicação, é uma cachaça, né? Eu digo que a UVV é a minha esposa, a comunicação é minha amante, no bom sentido, e o ramo imobiliário é o meu futuro. Acho fantástico esse bate-papo. O Bruno já encaminhou para finalizar, mas eu queria deixar uma última pergunta para você, que é assim, olhando para essa sua capacidade, né, de empreender, de buscar soluções, e você, enquanto VV, ensina isso também, mas como que você enxerga o futuro, né, desses negócios, e aí olhando principalmente para o VV, olhando nesse movimento expansionista que você tem feito, mas olhando aí para 10, para 20 anos, né, o que você quer deixar de legado aí nessa sua jornada enquanto CEO e o que você espera que a instituição alcance aí nos próximos 10, 20 anos? Bom, eu quero levar essa tecnologia capixaba, que a UVV desenvolveu, para outros estados. Eu acredito que a gente ainda possa contribuir bastante aqui no Espírito Santo, mas tem que pensar no Extramuros, Bahia, Minas, os estados que a gente já tem ligação, né? Não apenas de fronteira, mas ligações fraternas, e eu enxergo o futuro como iniciativas brilhantes como essas de vocês. O futuro são iniciativas inteligentes, criativas, isoladas e que depois se somem a outras parcerias e virem grandes negócios. É assim que eu vejo o futuro, compartilhado. Perfeito. Muito obrigado por participar, por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Bom, e você que chegou até aqui, a gente está comentando aí, além dessas parcerias de inovação, a gente tem a parceria, né, com o Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que vai acontecer agora no dia 23 de agosto. A gente vai receber nomes fantásticos, como é o caso do Rafael Furlanetti, da XP, o Paulo Guedes, que a gente já citou, Adolfo Saxida, Nizam Guanães, enfim, e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de estar junto lá também. Você que está nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muitos insights desse conteúdo. Se você ainda não nos segue, fica aqui o convite para você já seguir, curte também esse conteúdo e compartilha com alguma pessoa que você acredita que vai fazer a diferença na jornada empreendedora e enquanto gestor de algum negócio. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.